Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, um domingo abençoado e que Deus possa estar com você e com cada ente aí da sua família. Bom, meus amigos, neste vídeo iremos falar bastante aí sobre o jogo de amanhã. Amanhã o Vasco da Gama entrará em campo apenas para cumprir tabela, o jogo aí da rodada 36 do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos falar muito aí sobre a situação da reestruturação aí do departamento de futebol do Vasco da Gama. Iremos abordar o assunto da política, o jornal O Povo, um jornal de bastante circulação aqui no estado do Rio de Janeiro, fez a segunda parte aí da matéria com relação ao golpe nas eleições. E meus amigos, hoje está fazendo um ano daquela enquete, daquela gincana vexatória que colocou o Jorge Salgado no poder. E a gente vai fazer um dossiê aqui e olha, meu amigo, é caso de polícia. Bom, se inscreva no nosso canal, principalmente o senhor e a senhora que já foi inscrito, que está descontente com o atual momento que o Vasco da Gama vivencia. Deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e ativem o sininho. Amigos, amanhã o Vasco, de forma obrigatória, terá que jogar. A gente cumpre tabela, jogo contra o Vila Nova, que serve apenas para a gente dar oportunidade para a molecada da base ganhar rodagem. O Vasco da Gama faz o último treinamento pela manhã, viaja na parte da tarde para Goiânia, onde enfrentará o Vila Nova. Meus amigos, o Vasco nas últimas 5 partidas do Campeonato Brasileiro da Série B disputou 15 pontos e adivinha quantos pontos que o Vasco da Gama somou? Apenas um no empate contra o Náutico por 2-2. E a gente está no momento onde verdadeiramente o futebol do Vasco passa o seu pior momento nos 123 anos do Clube de Regatas Vasco da Gama. O técnico Cortez, o técnico interino, ele simplesmente não deu pistas com relação à equipe do Vasco da Gama, então a gente aguarda aí a escalação. Com relação à reestruturação aí, sobre o substituto de Pássaro, de Diniz, o próprio VP de futebol, saída de jogadores, chegada de jogadores, muita especulação. E a verdade é que o Jorge Salgado está devagar, quase parando. Hoje o que a gente tem melhor no mercado é o Alexandre Matos. Então vai atrás do Alexandre Matos, porque essa demora toda para concretizar uma negociação. Tá faltando aí ousadia, audácia para o Vasco da Gama. O Vasco com muita dificuldade aí, para fazer o simples, para nomear um novo VP de futebol, um novo vice-presidente. E a gente fica naquela condição, tendo que esperar um gerente de futebol chegar para negociar com o técnico e atrasa todo o planejamento. Essa é a situação de momento aí do Vasco da Gama. Ontem a gente tomou conhecimento através do Twitter do Roberto Monteiro que a gente conseguiu aí 20% do total das assinaturas aí para convocar uma nova AGE. Cerca de 600 assinaturas foram recolhidas
O objetivo é a gente recolher entre 2.500 a 3.000 assinaturas. Perfeito? A previsão para que em janeiro a gente tenha o total desse montante. E o seu Eloy e o próprio Roberto Monteiro falaram sobre a judicialização do processo eleitoral do Vasco no jornal O Povo, jornal de bastante circulação aqui no estado do Rio de Janeiro. E meus amigos, hoje completa um ano daquela enquete que originou o golpe, dia 14 de novembro de 2020, onde a gente teve aquela enquete que eu me recuso a chamar de eleição famigerada, que colocou o Jorge Salgado no poder. E meus amigos, se a gente for fazer um dossiê sobre tudo o que aconteceu, aquela enquete só aconteceu porque o presidente do Tribunal de Justiça, ele simplesmente, do Superior Tribunal de Justiça, sentou no processo uma semana, o doutor Humberto Martins. E a gente viu aí decisões e mais decisões na justiça ferindo o Código de Processo Civil, ferindo a Constituição Federal e principalmente o Estatuto do Vasco, que a gente não consegue entender. Ainda assim, meus amigos, beneficiaram muito o senhor Mussa, a influência do Júlio Brandt aí no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde ligações com desembargadores aí foram aí certamente o diferencial para esse resultado. O resultado, a consequência disso, o 5º rebaixamento, um clube endividado, um clube que hoje simplesmente vive da sua história e da quantidade dos seus torcedores. Assim o Vasco da Gama se encontra hoje. O retrato do ano foi simplesmente aqueles troféus lá na Kombi sendo amontoados, o desrespeito com os funcionários que foram demitidos do Clube de Regatas Vasco da Gama, 183 funcionários vergonhosos que foram impedidos de entrar no clube. Esse é o retrato do Vasco da Gama hoje, a sede do calabouço fechada até hoje. E meus amigos, aonde a gente vai parar? Por isso eu peço para você, se torne sócio do Vasco da Gama, porque para ferir esse sistema, só através do clamor público, o Vasco virou um caso de polícia. O Vasco precisa ser passado a limpo emergencialmente. E é o seguinte, meu amigo, minha amiga, não deixe de acreditar que a gente terá uma nova GE, uma nova eleição para a gente extirpar esses caras aí do Vasco da Gama. O Vasco tem pressa. O Vasco precisa de pessoas que verdadeiramente amem o Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente já viu, o senhor Mussa teve a oportunidade dele na gestão do Dinamite, na gestão do Campelo. O senhor Júlio Brandt já teve a oportunidade dele. Salgado, 40 anos aí na política do Vasco, já teve a oportunidade dele. É hora da gente colocar alguém no Vasco da Gama que tenha amor ao clube, dignidade e culhão para simplesmente aí executar projetos. E a gente precisa da implementação do Somamos no Vasco da Gama. Eu agradeço aí pela sua atenção, reflita nisso. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E de Cruz de Malta para Cruz de Malta, agradeço aí pela sua audiência e estou certo de que vai dar Vasco. Valeu!